A monarquia, que contava com a vitória em virtude de seus brilhantes serviços, entregava-se ao azar dos Estados Gerais com toda inocência, com toda boa-fé. O momento havia sido pessimamente escolhido. A França, que acabava de desfrutar de meio século de prosperidade sem nuvens, vinha sofrendo, havia alguns meses, uma crise econômica muito severa, cujos efeitos lhe pareciam tanto mais penosos quanto já estava habituado ao bem-estar e à folga. Muito imbuído da doutrina do laissez-faire, laisser-passer, em 1786 o governo havia decidido, de maneira brusca, mudar sua tradicional política aduaneira de proteção e proibição por um regime muito próximo ao livre comércio. O Tratado de Comércio assinado com a Inglaterra havia reduzido drasticamente os direitos de importação sobre objetos manufaturados, permitindo assim a entrada em massa de mercadorias inglesas na França e a preços ajustados. Diante dessa invasão, nossa indústria vacilou. As empresas melhor equipadas, como o Grupo Normando, por exemplo, resistiram. As demais fecharam suas portas e reduziram sua produção. Vergennes esperava que as dificuldades obrigassem os fabricantes a modernizar suas máquinas e seus métodos, e que um mal pequeno fosse compensado por um grande bem, mas o momento não se prestava a essas correções. Não se via outra coisa senão os estoques sem venda, os operários desempregados vagando pelas ruas pedindo pão e amaldiçoando os ricos. Os primeiros tumultos espantaram a clientela e agravaram o desemprego e a miséria. Para piorar ainda mais, as colheitas de 1787 e 1788 foram medianas. Em 1787, as inundações cobriram os campos, fizeram apodrecer as sementes e provocaram, em muitos locais, deslizamentos de terra que destruíram vinhedos, prados e árvores. No dia 13 de julho de 1788, quando se iniciava a colheita, uma tempestade pavorosa, seguida de uma chuva de granizo, caiu sobre todo o norte da França, da Champagne à Normandia. Segundo declarações do advogado-geral Seger, nas quais pode haver exagero, metade da colheita estava perdida em muitos cantões. As primeiras notícias do desastre, os camponeses esconderam seus cereais com medo da escassez, e os mercados se esvaziaram. Com isso, reforçaram-se ainda mais os rumores sinistros de fome e especulação. Contudo, o retorno de Necker reanimara um pouco a confiança, dando ao governo meios de ir levando. Mas o genebrino era completamente incapaz de dominar os acontecimentos, provavelmente nem sequer os compreendia. Até então, a agitação havia seguido o curso ordinário, e Brienne fora derrubado pelos mesmos meios que os ministros de Luís XV, Machalto, Silhouette ou Bertin. Os mesmos pretextos, as mesmas cenas, o mesmo vocabulário, o mesmo grupo. Mas desta vez a vitória dos assaltantes havia sido tão completa que já não podiam manter sua coalizão ambígua. Unidos contra o poder real enquanto este lhes parecia temível e capaz de uma reação ofensiva, assim que capitulou, separaram-se parlamentares e liberais. Era sair dos caminhos já trilhados. Já se falava do rei e de seus ministros apenas incidentalmente. Uma nova potência estava prestes a nascer, os Estados. Quem seria capaz de dominá-la? Os parlamentares, reacionários e privilegiados, exigiam que fossem convocados segundo as normas antigas, que reproduziam e exaltavam as hierarquias de brasões, cargos e fortunas, assegurando a preponderância das duas primeiras. Igualitários e discípulos de Rousseau, os liberais queriam uma verdadeira assembleia, submetida à única lei do número, sem distinção de classe nem de origem. O ideal dos parlamentares era uma monarquia fraca, na qual o rei fosse apenas o primeiro dos nobres, na qual os poderes administrativos passassem dos intendentes à aristocracia local e, sobretudo, na qual nada se fizesse sem a aprovação dos tribunais de justiça, guardiões e intérpretes das leis fundamentais. Os liberais sonhavam com uma constituição que fizesse da coroa uma magistratura honorífica, mas que também suprimisse os privilégios individuais, familiares e corporativos, para submeter a nação, já nivelada, ao governo das luzes. Entre os dois programas não havia meio termo possível, e o conflito estourou imediatamente, para a grande surpresa dos parlamentares, que, com a queda de Brienne e Lamoignon, haviam sido cegados pelo entusiasmo. Ainda se julgavam donos da situação, quando seus aliados da véspera já os haviam abandonado e, mais avançados que eles, os combatiam. Mal haviam se apagado as tochas acesas em sua homenagem, já se ouvia chamá-los de tiranos e inimigos do povo. Sem transição, o delírio das aclamações e vivas cedia lugar às injúrias e ameaças. Nada mais natural. Na corrida pela popularidade, era natural que os parlamentares ficassem por último. Quando se tratava de protestar contra o rei e seus servidores, não haviam deixado que ninguém o superasse. Fora de combate o rei, era vez deles de serem atacados, e a menos que se dissolvessem, já não lhes seria possível se intitularem patriotas. Libelos,
Jornais, discursos, panfletos, se lançaram contra eles. Foi um dilúvio de observações, cartas, respostas, considerações, manifestos, opiniões simples, nas quais se denunciavam com furiosa veemência a avidez, a ignorância, o egoísmo desses grandes juízes que, 8 dias antes, eram todos catões e brutos. Os notáveis, saudados antes como o Senado de Roma por terem negado ao governo os impostos necessários ao bom funcionamento dos serviços públicos, viam-se agora também vilipendiados e amaldiçoados, por se pronunciarem a favor da manutenção das leis antigas. Abandonado a si mesmo, Luís XVI, respeitador por natureza dos direitos adquiridos e consagrados pelo tempo, teria se inclinado para o lado da tradição. Necker o inclinou para o lado dos liberais, sem conseguir, no entanto, identificá-lo com eles. No Conselho de 27 de dezembro de 1788, concedeu-se ao terceiro Estado um número de deputados igual ao dos outros 2 estamentos reunidos, mas não se especificou se o número de votos também seria dobrado, e se as deliberações e votações seriam feitas em conjunto. No dia 24 de janeiro, um regulamento transtornava o procedimento ordinário de convocação, substituindo por um sistema complicado, no qual todos os partidos encontravam motivos para se considerarem enganados. Parecia que o governo se comprazia em desagradar a todos. Em suma, instaurava-se o sufrágio universal, direto para os privilegiados, em vários graus para o terceiro Estado. Era um critério defensável, desde que se oferecessem à multidão dos eleitores líderes seguros e conselhos sólidos. Mas nada disso foi feito. Pelo contrário, tomaram-se todas as precauções para afastar dela todos os homens que poderiam contê-la e esclarecê-la. Nas cidades, ao convocar-se para a Assembleia todas as categorias de habitantes, retirava-se qualquer possibilidade de influência dos magistrados e das pessoas notáveis. No clero, os conegos tinham apenas um voto para cada grupo de 10, os frades, um por convento. As eleições eclesiásticas eram entregues aos párocos rurais, descontentes ou amargurados. De modo geral, ressuscitava-se, como base da circunscrição eleitoral, a divisão do país em bailiados, divisão arcaica que rompia os quadros normais da vida econômica e social, perturbava os hábitos dos cidadãos e desconcertava os administradores. Mais ainda, para subtrair o eleitor à influência da fortuna, ou simplesmente à rotina dos costumes, proibiu-se a formação de listas de candidatos. Cada um devia buscar, por si mesmo, aquele de sua preferência. Enfim, para coroar essa pirâmide de ingenuidades, Barentin, o chanceler mais assombroso que já presidiu uma eleição, convidava seriamente os agentes do rei a não se permitirem, em hipótese alguma, tentar orientar a escolha dos votantes, nem realizar qualquer ação que tendesse a interferir no sufrágio. Isolados, desorientados, sem diretrizes, sem líderes, os eleitores sentiam-se empurrados às urnas como um rebanho, e não contentes em exigir dessa massa inorgânica que designasse representantes, ordenava-se ainda que ela própria formulasse seu programa e redigisse coletivamente seus cadernos de queixas ou de agravos. Era absurdo. E, no entanto, foi realizado de forma rápida e fácil. Redigiram-se os cadernos, nomearam-se os deputados sem dúvidas nem atrasos, como por encanto. E isso ocorreu porque, se o governo permaneceu inerte, outros fizeram a campanha em seu lugar, e com tanta maior facilidade quanto mais a multidão estava sem contenção nem direção, e quanto mais as autoridades sociais que poderiam defender sua fraqueza tinham sido dela afastadas ou haviam recebido ordem de permanecer neutras e imparciais. O Partido Liberal já possuía seus comitês locais, lojas maçônicas, academias, salas de leitura, sociedades filosóficas e patrióticas, mantidas em constante tensão desde o início de 1788, exercitadas no manejo da opinião e na agitação de rua por um ano de gritos, discursos e manifestações. Maravilhosos instrumentos de propaganda e de combate, essas organizações estavam todas interligadas por uma correspondência incessante e por um intercâmbio regular de publicações e notícias. Não era preciso muito para federá-las completamente e deixar a França eleitoral aprisionada em suas redes. E essa foi a obra de um comitê central, o Clube dos 30, que se reunia na casa de Duport, e onde se encontravam chefes do movimento patriota, Lafayette, Mirabeau, Sieyès, de Aiguillon, Condorcet, Dupont de Nemours, Frechel, Lepelletier Saint-Fargeal e outros mais. Do Clube dos 30 e de suas filiais saíram aqueles panfletos breves, incisivos, vibrantes, que inflamaram os ânimos, lançando o ódio e o ridículo sobre os partidos do antigo regime. Reservatório inesgotável de oradores, jornalistas e políticos, as sociedades redigiram modelos de programas, difundiram-nos pelo interior, prepararam e dirigiram as assembleias eleitorais, fizeram excluir seus adversários, triunfar seus protegidos, aceitar seu ideário.
Não faltava dinheiro. O Duque de Orleans deu muito. Talvez tenha vindo também do estrangeiro. Batalhões de jovens cidadãos recrutados entre as camadas mais baixas da sociedade intimidaram os vacilantes e obrigaram ao silêncio ou a fuga os reacionários mais ousados. Em alguns lugares houve verdadeiras batalhas, sangue derramado, mortos. Na própria Paris houve, no final de abril, uma insurreição no Faubourg Saint-Antoine, que tomou de súbito proporções alarmantes. As tropas tiveram que abrir fogo, e só se apoderaram das ruas depois de um terrível combate noturno. No conjunto, as eleições deram o que delas esperavam as sociedades filosóficas. A enorme quantidade de manifestos, de queixas, das quais apenas uma ínfima parte foi editada regularmente, dá testemunho claro disso. Os cadernos provenientes das áreas rurais quase nunca são obra de camponeses. Percebe-se claramente que devem ter sido propostos, redigidos ou copiados por homens de leis. Isso se revela pelo fato de serem reproduções dos modelos, não apenas em seu espírito, mas também em seu estilo. Às vezes, o copista, versado em letras, os embelezou com citações latinas, com invocações à natureza ou louvores ao Ser Supremo no estilo do vigário saboiano. Às vezes, um lavrador tenaz e astuto fez incluir neles o relato pueril de alguma querela de aldeia. Mas, tanto nas cidades quanto nos vilarejos, há uma reivindicação que é acolhida com entusiasmo, a eterna reclamação contra o imposto. Em toda parte se pede um sistema de contribuições iguais para todos, determinado por índices simples, que deixem pouca margem à fraude e que respeitem o sigilo das fortunas. Nas assembleias do clero, bispos e párocos haviam se envolvido em discussões violentas. Em quase todas prevaleceram os párocos, fazendo aprovar moções contra o luxo, a negligência e a avidez dos prelados. A nobreza, que em parte já era adepta das ideias liberais havia algum tempo, havia acolhido aquelas conclusões das fórmulas avançadas que não constituíam ameaça direta a seus interesses: Constituição, tolerância, supressão dos intendentes, reforma do clero. Em regra geral, os integrantes das sociedades haviam se esforçado por deixar de lado os pedidos propriamente camponeses: supressão dos direitos feudais, divisão de bens comunais, regulamentação de contratos eventuais, etc. A questão agrária, de fato, poderia provocar uma cisão em suas fileiras, irritando não apenas os grandes financistas nobres e privilegiados, mas também os burgueses proprietários de feudos ou os coletores de direitos senhoriais. A França agrícola seria representada no terceiro estado por advogados e procuradores, pela nobreza e por homens de salão, e o clero, por párocos leitores da enciclopédia. No fim de abril começaram a chegar a Versalhes os 1.100 deputados, alguns, como se estivessem em país conquistado, com um sorriso nos lábios, leves e à vontade, outros, como perdidos, desconfortáveis e como que encolhidos. No dia 2 de maio ocorreu a apresentação ao rei, no dia 4, a procissão do Santíssimo Sacramento, no dia 5, a abertura. Começava mal. O terceiro estado já se queixava de ter sido recebido com descaso. As cerimônias haviam sido entediantes e cansativas. O sermão do bispo de Nancy, uma diatribe violenta contra a corte, causará escândalo. A rainha, ao se sentir alvo de todos os olhares, assumirá seu ar altivo de majestade e parecia distante e desprezível. Tinha-se filosofado tanto nos últimos meses que já ninguém lembrava por que iriam se reunir. O governo, obrigado a realizar um milagre a cada manhã para poder saudar os vencimentos do dia, era provavelmente o único que não se esquecera. Tratava-se de encontrar dinheiro, e, como parlamentos e notáveis não haviam querido concedê-lo, cabia agora aos estamentos buscá-lo. Mudavam os conselheiros, mas permaneciam os mesmos credores, desagradável verdade que Necker teve de lembrar. Fez isso sem grandeza, sem graça e sem boa-fé, num discurso enfadonho, recheado de números, no qual apenas pela metade se refletia a miséria do tesouro, e em que só se propunham pequenos remédios e pequenas reformas. Um plano de ação claro, que definisse sem ambiguidade o que se pretendia conservar e o que de bom grado se cederia, que nos trechos adequados se levasse com tons de firmeza e resolução, teria reunido em torno do trono todos os espíritos serenos, teria intimidado os demais e determinado os limites dentro dos quais deveriam se encerrar os trabalhos dos estamentos. Mas não causou outra sensação senão a penosa do mal-estar e da incerteza. O mago decepcionou, mas seu alegato forneceu ao terceiro estado a arma que, com certeza, haveria de produzir a submissão da corte, a chantagem sobre o déficit. Os homens que haviam dirigido a campanha eleitoral eram hábeis demais para não perceberem aquela magnífica possibilidade de manobra. Era extremamente fácil organizar o ataque, e havia ainda uma excelente oportunidade: o fato de que o desemprego crescente obrigava o ministério a distribuir, em socorros, o pouco dinheiro disponível. O que podia fazer o rei,
quando não existia um programa real. Utilizar a força e dissolver os estados. Nem teria enchido os cofres com isso, nem teria tranquilizado os detentores da dívida. E, uma vez despedidos os estados, a quem convocar? Seria deparar-se novamente com os antigos poderes, parlamentos, notáveis, assembleia do clero, dos quais nada se havia conseguido extrair. Governar sem eles. Reduzi-los à obediência. Brienne acabará de tentar e fracassara. Sua tentativa, mal iniciada e pior sustentada, acabará de desacreditar as medidas violentas no ânimo de Luís XVI, discípulo fiel demais de Fenelon para não sentir uma profunda e espontânea aversão a elas. Por outro lado, os comuns encontravam aliados nos outros dois estamentos. Os grandes senhores liberais estavam cordialmente ao seu lado. Os párocos rurais os apoiavam com todo o seu peso. Após um mês de tentativas, de repente, os acontecimentos se precipitaram. No dia 10 de junho, o terceiro estado, já cansado de pedir em vão voto por cabeça e a verificação conjunta dos poderes, procedeu, por conta própria, à convocação de todos os deputados. No dia 17, reforçado por alguns párocos, proclamou-se Assembleia Nacional. No dia 19 arrastou consigo o clero, que, por pequena maioria, decidiu unir-se a ele. No dia 20, encontrando fechada a sala de sessões, reuniu-se no jogo da pela e jurou não se dissolver enquanto não se votasse uma Constituição. No dia 23, escutava um severo discurso do rei, intimando os três braços a deliberarem separadamente e a não colocarem em discussão as prerrogativas históricas de classes ou de pessoas. Retirado o rei, a Assembleia se recusava, pela boca de Mirabeau, a cumprir suas ordens, sem que o rei fizesse nada. No dia 24, 47 nobres, liderados pelo Duque de Orleans, vinham juntar-se aos revoltosos. No dia 27, Necker apresentava sua renúncia e Luís XVI sancionava os fatos consumados, ordenando a reunião que 4 dias antes havia proibido. Embelidos pela lenda, adornados com frases históricas, todos esses acontecimentos acabaram por adquirir um ar de trágica grandeza, de fatalidade inexorável. Na realidade, houve ali muita indecisão, muita desordem. Se Mirabeau, Sieyès, Mounier e Barnave representavam seu papel de convencidos e ambiciosos, seus colegas, menos corajosos e decididos, esperavam todas as manhãs que à noite fossem expulsos e tinham as malas prontas. Da fraqueza do rei nasceu sua audácia, e então perderam toda medida e deixarão-se levar muito além do que teriam desejado. Um soberano que já não cumpre sua missão, um ministério sem princípios, sem prestígio, sem energia, uma assembleia insubordinada, perdida no campo das ideias, e autorizando com seu exemplo todos os excessos. Tudo isso não é mais que uma coisa: a anarquia. Nesse verão de 1789, toda a França, seguindo seu governo, afunda-se lentamente na anarquia. Não há dia em que não se registre alguma desordem, grande ou pequena, moinhos assaltados, lojas saqueadas, comboios atacados, mercados invadidos. Os bens e até as vidas estão em perigo. Contrabandistas, ladrões, caçadores furtivos, vagabundos, todo um populacho obscuro sai das sombras para se misturar à revolta, para sustentá-la, para aviltá-la. Durante 4 dias, Rouen esteve à mercê dessas turbas. As forças policiais estavam impotentes. As tropas regulares, espalhadas em destacamentos minúsculos, não se sentiam superiores em parte alguma e vacilavam. As autoridades, desmoralizadas por 10 anos de recuos, desapareciam. Só o fisco, pressionado pelas necessidades do tesouro, tentava manter-se à tona, e todos os furiosos se voltavam contra ele. Nada de impostos. Nada de contribuições. O grito era geral, os livros eram destruídos, os papéis queimados, derrubavam-se as barreiras de consumo, incendiavam-se os escritórios de arrecadação, maltratavam-se os comissários e perseguiam-se os cobradores. Em menos de 6 semanas, todo o edifício financeiro vinha abaixo. Ainda mais do que nas províncias, nota-se efervescência em Paris. Em nenhum outro lugar há tantos desempregados, tantos famintos, tantos miseráveis quanto ali. Ao redor da capital, conta Tainé, formam-se bandos, como nas regiões onde a sociedade humana ainda não se constituiu ou onde deixou de existir. Nas primeiras semanas de maio, há perto de Villejuif, composto por 500 ou 600 vagabundos que querem forçar Bicêtre e que se aproximam de Saint-Claude. Vêm outros de 30, 40, 60 léguas de distância, da Champagne, da Lorena, de todas as regiões assoladas pela saraivada. Tudo isso flutua ao redor de Paris, que o absorve como um esgoto. Os desgraçados, junto com os malfeitores, uns para encontrar trabalho, outros para mendigar, para perambular sob o influxo das sugestões malsãs da fome e dos rumores que inundam as ruas.
Não faltam incitamentos. Nos últimos anos, Paris recolheu todos os revolucionários da Europa. Vieram de Brabante, da Holanda, de Genebra, exilados políticos, descontentes, inadaptados, resquícios de insurreições fracassadas. As primeiras desordens atraem ainda mais indesejáveis, iluminados, espiões, agentes provocadores. Dá-se-lhes hospedagem, festejam-nos, escutam-nos. Todos os cafés são clubes, e todos os clubes focos de sedição. Em pleno centro, entre o Louvre e os boulevares, os agitadores têm sua sede inviolável, o Palais Royal, propriedade da Casa de Orleans, centro da prostituição, do jogo, da ociosidade e dos panfletos. As galerias recém-construídas abrigam todos os ociosos da capital. Restaurantes, adegas, casas de jogo, casas de encontros, pensões, tudo atrai para ali essa população errante que vive apenas para flanar, para o prazer, para as malandragens e aventuras. O auditório está sempre pronto. Não faltam oradores. Ao lado ou acima da adega e dos bonecos de teatro há clubes, o Salão das Artes, a Assembleia Militar, o Clube dos Colonos, o Clube de Valois, a Sociedade Olímpica, sede principal da maçonaria. Da manhã à noite ressoa, nesse espaço reduzido, o zumbido de 6.000 pessoas. Ameaças, arengas, notícias falsas, panfletos, moções incendiárias, incitações ao homicídio se espalham e se difundem. As paixões estão desencadeadas, diz uma testemunha. Os fanáticos são senhores do lugar. Um dia, entre os ociosos, há um agente da polícia. Reconhecido, agarram-no, atiram-no em um tanque, perseguem-no de porta em porta, espancam-no, apedrejam-no, chutam-no, voltam a lançá-lo na água. Durante 5 horas se ensandecem contra ele. Por fim, ele escapa coberto de feridas, com o olho fora da órbita, sangrando, urrando, louco de dor. Os deputados da direita já não ousam mais se apresentar em Paris. Em Versalhes mesmo, na porta da sala de sessões, insultam-nos, humilham-nos e maltratam-nos. No dia 24 de junho, o bispo de Beauvais quase desmaia. No dia 25, o arcebispo de Paris se salva graças à rapidez de seus cavalos. Tão alheio estava o governo à suspeita dessa explosão, acreditava tão candidamente na bondade humana, estava tão persuadido de que a reunião dos estados transcorreria entre abraços e cordialidades, que não havia tomado nenhuma medida de proteção. 30 funcionários, 48 comissários, 20 inspetores, algumas centenas de informantes, 1.100 ou 1.200 agentes de vigilância. Essa era toda a polícia de Paris. Quanto às tropas, reduziam-se à casa militar, seriamente diminuída por razões de economia. Ainda em 1788 haviam sido licenciados 600 guardas. No total, restavam uns 200 entre gendarmes, cavalaria leve e granadeiros, 300 ou 400 guardas de corpos aquartelados em Vincennes, 2 regimentos de guardas franceses e de guardas suíços. Desde o início de junho já não se podia mais confiar nos guardas franceses. Ali funciona quase abertamente um clube regimental, formado por soldados e graduados. A disciplina se perdeu, detestam um coronel. Muitos soldados vivem com meretrizes do Palais Royal, onde vão todas as noites beber e tumultuar. Nos dias 25 e 26 ocorrem motins, e algumas companhias se recusam a prestar serviço. No dia 30, 11 dos amotinados são presos e levados ao calabouço, e uma turba formada no Palais Royal marcha até a prisão, arrebenta as portas, liberta os revoltosos e organiza uma festa em sua homenagem. A situação tornava-se desesperadora. O governo fez o que a prudência exigia, o que qualquer outro governo teria feito muito antes, mandou vir novas tropas. Mas, após esse simulacro de energia, tornou ineficaz a defesa, dando às tropas a ordem de se absterem de toda violência e de não abrirem fogo em nenhum caso. Era como se pretendesse deter a revolução com um manequim. No entanto, isso havia impressionado a Assembleia. Temendo sempre não parecer suficientemente patriota, suficientemente avançada, no dia 8 de julho, e por proposta de Mirabeau, dirigiu ao rei uma mensagem de protesto. No dia 10, o rei respondeu que não existia ameaça contra a Assembleia, e que não tinha outro propósito senão manter a paz pública. Ora a ora, o perigo crescia. Os regimentos recém-chegados eram alvo de uma propaganda sediciosa desenfreada. Os oficiais, também liberais, fechavam os olhos. Alguns dos mais aristocráticos diziam abertamente que, se preparasse um ato de força, eles se absteriam. O rei decidiu recorrer aos homens considerados capazes de endireitar a situação e domar os facciosos. No dia 11, Necker foi destituído, sendo substituído por um antigo ministro, Breteuil, que, como secretário da Casa Real, já havia tido sob sua jurisdição a polícia, a corte e Paris.
Não era má escolha. Breteuil era clarividente e resoluto. Fora ele quem, em 1787, fechará as sociedades e os salões de leitura. Se pretendia tentar uma operação desse tipo, a escolha era bastante acertada. Em troca, foi um erro ter escalonado a chegada dos reforços ao longo de 10 dias, pois se perdia o efeito surpresa e deixava-se os batalhões que chegavam primeiro expostos, sem defesa, ao contágio revolucionário. Teria sido conveniente, além de chamar Breteuil, manter Necker. Seguramente esse homem não estava à altura das circunstâncias, e sua responsabilidade era grave, mas inspirava confiança aos financistas e aos poupadores. Os 200 ou 300 mil rentistas de Paris acreditavam cegamente em seu gênio e estavam convencidos de que seu afastamento equivalia à bancarrota. Sem Necker, não havia cupons, e isso representava miséria para muitos e privações para outros. Os especuladores e os banqueiros tinham a mesma opinião. Todos os agiotas haviam assumido posições otimistas: sucesso da Assembleia, reforma financeira, alta dos fundos do Estado. A saída de Necker equivalia à queda, à liquidação desastrosa, à falência. A dissolução dos clubes e a depuração da cidade teriam sido acolhidas com um suspiro de alívio pelos comerciantes e proprietários, que, havia 15 dias, vinham reclamando a organização de uma guarda cidadã para a defesa da ordem e da propriedade. A partida de Necker transformou esses conservadores em amotinados. Os agentes de câmbio, reunidos às pressas, resolveram não abrir a bolsa no dia seguinte, e enviaram um delegado a Versalhes para estabelecer contato com a Assembleia. Os banqueiros foram para as ruas com suas famílias e seu pessoal e colocaram à disposição dos revolucionários armas, dinheiro, locais e provisões. 2 deles, Delessert e Prevotial, adiantaram durante mais de um mês as somas necessárias para manter um batalhão. No dia 12, ao meio-dia, Paris está mergulhada na mais espantosa confusão. Uma tempestade de gritos, de toques de alarme, de boatos falsos, leva de um lado a outro uma multidão enlouquecida, em que se misturam os rentistas, temerosos de perder seu dinheiro, com os ex-presidiários que esperam a oportunidade para roubá-los. De um lado, passeiam em triunfo os bustos de Necker e do Duque de Orleans. Em outro, há saques, assassinatos, bebedeiras. Os dragões do Príncipe de Lambès, formados na Praça Luís XV, na entrada das Tulherias, são atacados com tijolos, pedras e cacos de garrafa. O príncipe dispersa o grupo com algumas cargas de cavalaria e, conforme as instruções recebidas, rompe o contato e se retira para a margem esquerda. Os guardas franceses saem de seus quartéis e atiram contra as patrulhas leais. A noite do dia 12 para o dia 13 e o próprio dia 13 são sinistros. Parece-se assistir à decomposição total da sociedade. Os burgueses se entrincheiram em suas casas, e a rua fica entregue à ralé mais vil e repugnante. Os eleitores de segundo grau, reunidos às pressas na prefeitura e aterrorizados pelos acontecimentos, tentam organizar uma milícia urbana, na qual se alistam os cidadãos mais proeminentes, à frente os fidalgos. Mas os bandidos, que acabam de saquear o quartel da polícia, também se armam, e mais rapidamente, invadem a prisão de La Force e libertam os detentos, que vêm engrossar a maré de lama. Onde quer que haja fuzis e lanças, lá se apresentam as bandos. Na manhã do dia 14, lançam-se sobre o Hotel des Invalides. 1 hora depois, avançam sobre a Bastilha. O governador, de Launay, poderia ter se defendido sem muito esforço com sua pequena guarnição de suíços e inválidos, mas o impedia seu bagagem filosófico. Negocia, retira os canhões, obstrui as seteiras, permite que um emissário da prefeitura visite a velha fortaleza e convida à sua mesa 2 delegados dos assaltantes. Essa cortesia de homem do mundo não impede que uma massa enfurecida, reforçada por alguns milhares de curiosos, se amontoe aos pés dos muros disparando sem cessar e tentando atear fogo a uma das torres. Por fim, 2 homens, armados com machados, conseguem romper as correntes da ponte levadiça, que cai com estrépito. Invadido o primeiro pátio, saqueados os primeiros aposentos, apontam 4 canhões para a segunda porta, e então a guarnição se apavora. Por instinto, atira, depois perde a cabeça e, sentindo-se órfã de comando, obriga Launay a capitular. Um subalterno, que comandava os guardas sediciosos, promete por sua honra de soldado que ninguém será ferido. A despeito disso, Launay é assassinado, e seu cadáver termina em uma vala. Um ajudante de cozinha que sabia trabalhar carne corta sua cabeça, coloca-a numa lança e, seguido de uma turba selvagem, a exibe pela cidade até a noite. Depois matam um major, o ajudante e um tenente. 2 dos inválidos são enforcados, a outro corta uma mão. A multidão, já embriagada de sangue, dirige-se ao paço municipal. O preboste dos mercadores, Flesselles, sai muito pálido ao seu encontro, e mal dá 3 passos,
é também assassinado, e logo destroçam seu corpo. Enquanto isso, as turbas exploram a Bastilha, onde se encontravam 7 presos, 4 falsificadores, um jovem pervertido, ali encerrado a pedido da família, e 2 loucos. Os falsificadores vão embora sem dar explicações. O discípulo do Marquês de Sade foi recebido com grande pompa pelas sociedades, nas quais pronunciou discursos comoventes sobre a tirania e o despotismo. Os 2 loucos, aclamados a princípio com o mesmo entusiasmo, tiveram de ser internados novamente em Charenton no dia seguinte. A notícia da insurreição chegou a Versalhes à noite. A Assembleia conservava ainda lucidez suficiente para perceber que os horrores subsequentes à tomada da fortaleza não apenas justificavam os temores do rei, mas também forneciam a Breteuil 1000 excelentes razões para organizar uma repressão implacável, a qual o parlamento daria, de bom grado, formas legais. Por isso, os chefes da esquerda se apressaram em transformar em atos heróicos os crimes de que seus protegidos haviam sido instigadores. A lenda da Bastilha nasceu 4 horas após o acontecimento. No dia 15, os rentistas parisienses, que despertaram envergonhados e inquietos por terem deixado o campo livre aos assassinos, souberam depois que nunca houve tais assassinos, que todo o povo se levantara em defesa da liberdade, e que as mortes de Launa e de Flesselles eram sublimes manifestações de sua justiça soberana. Eram supérfluas essas precauções. O rei reagiu à notícia da tomada da Bastilha do mesmo modo que Lambês diante dos cacos de garrafa e dos tijolos, cedeu assim que se quis. Demissão de Breteuil, reconvocação de Necker, retirada das tropas, reconhecimento da municipalidade legal, visita solene à prefeitura, arenga insolente do prefeito Bayle, troca da escarapela branca pela escarapela tricolor, nada o deteve. Para o regime, a tomada da Bastilha foi um golpe sensível, era a revelação de sua fraqueza. Se tivesse conservado seu caráter sedicioso, não teria significado mais que uma impotência policial momentânea, sem que nada essencial ficasse irremediavelmente comprometido. Mas, exaltada pelos jornalistas, enaltecida pela Assembleia, aprovada pela corte legitimada por Luís XVI, tornava-se um sinal da abdicação régia, uma prova de que a monarquia renunciava a seus princípios próprios. Imagine-se a perturbação causada nos ânimos populares pelo súbito colapso daquilo que, há séculos, era na terra o recurso supremo contra a maldade dos homens e contra a hostilidade das coisas. O rei continuava sendo, para o povo, o pai junto de quem se encontra proteção e amparo. A ele se dirigiam sempre os olhares, apelava-se à sua bondade contra as extorsões, contra os ministros injustos, contra os impostos. Ah, se o rei soubesse! Havia sido o grito dos pobres durante centenas de anos. E eis que o rei se humilha, reconhece a soberania do motim, a santidade da insurreição, e o povo da França começa a ser assaltado por uma angústia, um temor vago, que se insinua nos corações e obscurece os espíritos. O porvir é ameaçador. No limiar do desconhecido, quantos motivos de temor urgentes e imediatos se amontoam. Agora, a França precipita-se rumo ao abismo às cegas. Já não há juízes, já não há leis, já não há exército. Já não se sabe quem manda nem quem obedece, todos os poderes jazem por terra. Em 22 de julho, o intendente de Paris, Berthier de Salvigne, um dos grandes administradores do século, é detido em Compiègne, coberto de ultrajes, conduzido a Paris, atacado pela plebe e degolado. Um soldado lhe abre o peito e arranca-lhe o coração, outro lhe corta a cabeça e a exibe numa estaca. Ao conselheiro de Estado Foulon, sogro de Berthier, ancião de 74 anos, capturado perto de Fontainebleau, colocam um colar de cardos no pescoço e um punhado de feno na boca, arrastam-no até a prisão, mas, no caminho, enforcam-no num lampião. No dia seguinte, o tenente de polícia Crosne tem de fugir para não ter o mesmo destino. Nas províncias, governadores, intendentes, juízes, comandantes militares, funcionários da administração, da polícia e da fazenda se ocultam ou fogem. Raros são os que escapam às ameaças e à violência. Para substituí-los, criam-se desordenadamente municipalidades e guardas nacionais. Mas essas novas autoridades oscilam ao sabor de todos os ventos populares. O prefeito de Paris, Bayle, parece ignorado por seu conselho, que não se ocupa nem de sua pessoa nem de suas opiniões. O próprio conselho tampouco consegue se impor diante dos 60 comitês de distrito, que pretendem governar seus bairros como se não existissem rei, nem assembleia, nem tribunais, nem prefeitura. Situação terrível, porque, enquanto todos esses poderes, abalados desde o nascimento, se opõem uns aos outros, a multidão operária e camponesa, que percebe por toda parte a covardia ou a decrepitude, inquieta-se, exaspera-se, disposta a toda espécie de loucuras.
Se naquele momento tivesse surgido um grupo de homens com um só coração, um só espírito, uma só doutrina, só pelo fato de serem um em meio à multidão, organizados no caos, decididos na indecisão, seu poder teria sido, se não ilimitado, ao menos desproporcional à exiguidade de seus efetivos e de seus meios. Esse grupo existe, é o restrito público dos clubes. Recebem informações periódicas dos deputados que ajudaram a eleger. Impressas, divulgadas, comentadas, espalhadas por todos os meios, essas informações orientam a opinião, revelam-lhe as intenções, verdadeiras ou falsas, da corte. Os perigos, reais ou imaginários, que ameaçam a liberdade. As medidas, verdadeiras ou não, que a capital já tomou e que se impõem às províncias, se quiserem mostrar-se à sua altura em patriotismo. Alguns conciliábulos na casa do Duque de Orléans, ou no Clube Bretão, e logo uma mesma impulsão se transmite até os confins da França. Naquele espantoso desordenamento que se segue à tomada da Bastilha, e que se chama o Grande Medo, houve rapidamente uma simultaneidade e uma identidade de alarmes, de pânicos e de atos diversos que não podem ser explicados senão por essa centralização do espírito público. Agustin Cochin, ao evidenciar esse caso, fez a história da Revolução dar um passo decisivo. Bruscamente, pois, por volta de 25 de julho, de todas as partes chega uma mesma notícia, da Normandia, do Delfinado, da Alsácia, da Alvérnia, de todos os lados, a de que bandidos armados estão chegando, saqueando tudo, incendiando casas, ateando fogo às colheitas. Foram vistos, seus grupos estão por perto, nuvens de poeira os anunciam. Soam os toques de alarme, partem mensageiros a galope para alertar as aldeias vizinhas. Os povoados isolados ficam vazios, as mulheres e as crianças fogem, os homens se armam às pressas. Os comandantes militares distribuem dezenas de milhares de fuzis, munições, equipamentos, até canhões. Coitado de quem se recusasse a isso. E depois de algumas noites de alarme e patrulhas, constata-se que a planície está deserta, e as estradas silenciosas. Mas a revolução já está provida de armas. Acaso ela não tem inimigos mais cruéis e mais pérfidos do que os bandidos evaporados? Lá estão os fomentadores do desemprego e da escassez, aqueles sobre os quais as cartas vindas de Paris lançam todos os crimes, todos os complos, todas as traições, os aristocratas, os ricos, os nobres. E em toda a França produz-se uma formidável sublevação camponesa. Taine crê poder afirmar que foi particularmente espantosa nas províncias do leste, da Flandres à Provença. Na realidade, poucos cantões permaneceram ilesos. Por toda parte contam-se abadias saqueadas, casas destruídas, propriedades arrasadas. Os camponeses revoltados acreditam atacar apenas os privilégios feudais, cujos títulos destroem. Mas, com os pergaminhos, queimam os armários, o castelo e, às vezes, o castelão. Aos lavradores e jornaleiros juntam-se, para guiá-los, malfeitores e presidiários. Roubos, torturas, incêndios, assassinatos. É um furacão de crimes que varre toda a França. Durante esse tempo, a Assembleia discutia a Constituição. Tranquilizada pelo apóstrofe de Barnave, será que aquele sangue era tão puro? A maioria tratou com bastante leveza os assassinatos de Foulon e Berthier. Advertida dos excessos que se cometiam diariamente nas províncias, era, apesar disso, contrária a uma repressão que a separaria de seus aliados populares e a privaria do apoio dos motins de rua, indispensável contra a corte. Nessas condições, não restava outro caminho senão o de se abandonar aos acontecimentos, e nele se entrou a toda velocidade. Em 4 de agosto, por proposta de um deputado sem fortuna, o Visconde de Noailles, e de um grande senhor filósofo, o Duque de Aiguillon, a Assembleia resolveu suprimir todos os privilégios de coletividades e de pessoas. Numa espécie de delírio sentimental, entremeado de aclamações e lágrimas, adotou-se a supressão dos direitos feudais, das reservas, dos dízimos, das imunidades provinciais e municipais, tudo misturado. Abraçavam-se, choravam, sacrificavam seus direitos e os do vizinho, e já não sabiam nem o que diziam, nem o que faziam. Ao amanhecer proclamaram Luís XVI restaurador da liberdade francesa, e deixou-se para a sessão seguinte a transformação em decretos daquela febre noturna. Não era coisa fácil. Daqueles direitos feudais alegremente sacrificados, alguns eram pessoais e como que a marca de uma condição de inferioridade, era vantajoso suprimi-los. Mas outros eram reais, incorporados às terras, constituindo uma verdadeira propriedade, e como tal haviam sido objeto de numerosas transações, arrendamentos, vendas, partilhas, empréstimos hipotecários, que não podiam ser anulados de um golpe só, sem notória injustiça. Por outro lado, em muitos lugares constituíam o recurso principal da pequena nobreza rural,
que seria difícil reduzir, a sangue frio, a miséria. A única solução aceitável era o resgate, e foi necessário se conformar a ela. Quanto aos dízimos, que também eram negociáveis e passíveis de venda, manteve-se, no entanto, a supressão. Mas com eles desapareceram as rendas das quais viviam os antigos colégios, as bolsas centenárias, as remunerações de cátedras e professores. A mesma hecatombe recaiu sobre o terceiro estado. Os privilégios oferecidos com tanto entusiasmo eram bens muito preciosos: assembleias, jurisdições, abatimentos de impostos, garantias contra o fisco, a alfândega e o serviço militar, franquias econômicas que significavam bons e belos escudos. Para Bordeaux, o monopólio da saída dos vinhos da Aquitânia. Para Marsella, o quase monopólio do comércio do Levante. Mesmo retificados, os decretos de agosto abalaram o país até os seus alicerces, e era evidente que seus efeitos haveriam de se generalizar, que as atenuações não seriam respeitadas e que as indenizações jamais seriam pagas. Todas as condições da vida social e da vida econômica haviam sido subvertidas. Tal transtorno acarretava ruínas. Mesmo os que mais recebiam, viam-se prejudicados de alguma outra forma. Provavelmente não havia um só francês que não tivesse perdido algo. Alguns, sem dúvida, haviam meditado sobre isso, e não é impossível que seus votos tenham sido secretamente inspirados, mais do que pelo temor, pela esperança de que uma perturbação tão grande provocasse uma reação ampla, cuja direção pudessem assumir, em nome da lei e da propriedade, os parlamentos, então silenciosos, mas sempre em alerta. O certo é que os parlamentos não se moveram, mas o Partido Revolucionário se cindiu em dois. A fissura, visível em 5 de agosto, foi se ampliando nas semanas seguintes, quando se colocaram em discussão os principais artigos constitucionais. Os moderados, como Aloe, Bergasse e Mounier, estimavam que, para deter a desagregação do país, era preciso restituir ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário a força necessária para reprimir os atentados. Quanto à Constituição, os deputados, atendo-se aos seus cadernos, não podiam colocar em discussão o regime existente de fato e de direito, mas apenas melhorá-lo. Portanto, nada de uma declaração de direitos, inoportuna e até perigosa se não estivesse respaldada por uma declaração de deveres. Um governo equilibrado, no qual a autoridade fosse compartilhada com o rei. Uma alta Câmara, hereditária ou vitalícia, e uma Câmara baixa, eleita pelos cidadãos abastados. As leis, feitas por acordo entre os 3 poderes, com a faculdade, por parte do rei, de negar sua sanção. Para a esquerda, ao contrário, a revolução não pode ser detida nem contida. Por mais lamentáveis que fossem as desordens, não prejudicavam senão os beneficiários do antigo regime. Sua perseguição, necessariamente confiada aos agentes do rei, teria colocado em perigo a própria revolução. A Assembleia é soberana, não pode considerar-se ligada pelas instruções de seus eleitores. Se quiser reconstruir racionalmente o país, é necessário que comece por afirmar a existência de direitos naturais imprescritíveis. Nada de alta Câmara, refúgio de aristocratas. Nada de veto régio, ou, no máximo, um veto temporário. Entre os partidos, e sob os auspícios de Lafayette, iniciaram-se negociações que não tiveram êxito. No final de agosto, a ruptura estava consumada. Já era fácil prever que, para acabar com os recalcitrantes, os patriotas recorreriam ao seu instrumento habitual, o motim, cujo objetivo seria desta vez colocar sob o chicote da populaça não apenas o rei, mas a própria Assembleia. Os clubes, que durante as negociações haviam permanecido quietos, entraram bruscamente em efervescência e tomaram suas providências para obrigar o governo a se transferir de Versalhes para Paris. Em 30 de agosto, estourou uma insurreição, que foi como um ensaio geral das jornadas de 5 e 6 de outubro. Fracassou, por falta de preparação suficiente. A Guarda Nacional, mal influenciada, permaneceu fiel ao seu dever e dispersou os manifestantes. Mas a trama dos acontecimentos próximos já estava à mostra. Os deputados moderados compreenderam isso e pediram ao rei que transferisse a Assembleia para 20 léguas de Paris, para Soissons ou Compiègne, onde estaria salvo das armadilhas do Palais Royal. Luís XVI, que não conhecia o medo, recusou. Essa retirada lhe parecia indigna. Havia adiado a ratificação dos decretos de agosto e via com pesar as brechas que as novas leis abririam em sua soberania. Mas não se resignava a defendê-la pelos meios adequados. Havia, por desgraça, ao redor do rei e da rainha, diz Maloe, um rumor contínuo de conselhos, violentos na ideia, mas sem coesão alguma e sem possibilidade de execução. Isso era o bastante para exasperar os patriotas e induzi-los aos piores extremos, mas muito pouco para intimidá-los. O desdém com que se falava na corte do Partido Popular havia convencido os príncipes de que bastava pôr o chapéu para dispersá-lo.
Mas, chegado o momento, nem sequer sabiam como calçá-lo. Como em julho, imaginou Luís XVI que bastaria, para conter o motim, empregar a intimidação e as paradas militares, e pôs-se a buscar outro espantalho. Em meados de setembro, foram enviadas ordens de marcha ao regimento de Flandres, de guarnição em Douai, e no dia 23 ele entrava em Versalhes ao som de tambores. Para neutralizar a propaganda revolucionária, a corte o cercou solicitamente, multiplicando com oficiais e soldados aquelas gentilezas e pequenos agrados que tão docemente lisonjeavam o amor próprio. Segundo o costume, os outros corpos de guarnição em Versalhes ofereceram jantares de boas-vindas aos novos camaradas. O mais brilhante e mais alegre foi o dos guardas de corpes, na sexta-feira, 2 de outubro. A recepção começou no meio da tarde e logo estava tão animada e ruidosa que o rei e a rainha tiveram a curiosidade de ir ver o que se passava. Sua chegada imprevista foi saudada com entusiásticos vivas e com brindes abundantes, e quando se retiraram, toda a juventude os acompanhou até o palácio, enchendo com seus vivas o pátio de mármore. Não se havia brindado à saúde da nação. Alguns exaltados, após a saída do rei, haviam gritado: "Abaixo a Assembleia!" Mas não se pisotearam as escarapelas tricolores, nem se distribuíram escarapelas brancas. Tal como foi, o banquete assemelhou-se a todas as festas oficiais, nas quais os convidados cantam, gritam, choram ou se abraçam, e tropeçam um pouco ao ir para a cama. Mas os oradores e jornalistas, à espreita de pretextos para suscitar indignação em Paris, arranjaram-se para apresentar esse jantar, razoavelmente úmido, como uma orgia e uma provocação. Ao mesmo tempo, se deve dar crédito a baile, alguns saques oportunos paralisaram o abastecimento, já por si laborioso, da capital, de tal modo que, à voz dos demagogos, o povo viu surgir ao mesmo tempo os espectros da fome e da reação. O Duque de Orleans, desditoso instigador, vítima de seu séquito de arruaceiros, abriu mais uma vez seus cofres, e o dinheiro voltou a correr. Na manhã de 5 de outubro, após 2 dias de crescente efervescência, desencadeou-se o motim, dirigido conforme um plano rigoroso, que pouco a pouco foi se tornando evidente. A princípio, é um alvoroço de mulheres famintas, que vão a Versalhes pedir pão a seu bom rei. Há algo mais inocente. Marcham 5 ou 6 mil, vendedoras de peixe, vendedoras dos mercados, mulheres públicas, e misturados a elas, de saias e maquiados, alguns homens. Segunda coluna, a Guarda Nacional, empurrando à sua frente o general Lafayette, radiante e pasmo, sem saber o que fazia ali, nem o que estava para acontecer, mas muito decidido a ser, aconteça o que acontecer, aclamado e levado em triunfo. Por fim, na retaguarda, um tropel de gente de saco e corda, recolhidos de todos os antros e das sarjetas. Chovia torrencialmente. Em Versalhes, na corte, tudo era tranquilidade. O rei, que acabava de recusar a declaração dos direitos, caçava no bosque de Verrières. A rainha, depois do almoço, aproveitando uma abertura no tempo, foi ao seu jardim no Trianon. Só às 13h30 o rei conseguiu reunir o conselho. O sucessor de Breteuil, o conde de Saint-Priest, parece ter sido o único que teve uma clara percepção do perigo. Em todo caso, foi o único que propôs um plano à altura da gravidade das circunstâncias: enviar a rainha e a família real para Rambouillet, se necessário, a corte e o governo, ocupar imediatamente a todo custo as pontes de Neuilly, de Saint-Cloud e de Sèvres. Esta última era de madeira e fácil de cortar. Formar com os guardas de corpes e 200 caçadores uma coluna de cavalaria, cujo comando o rei assumiria, para atacar os bandos em marcha. À porta da Câmara, M. de Narbonne Fitzlar se oferecia para ele mesmo mandar abrir fogo, se ninguém quisesse encarregar-se disso. Necker replicou que não havia perigo iminente, que as medidas de Saint-Priest levavam diretamente à guerra civil, e que a única decisão razoável era esperar e deixar as coisas virem. O rei não queria sangue. Como única precaução, fecharam-se os portões e foram colocados em linha diante do palácio o regimento de Flandres e os guardas, mas sem cartuchos. Com pesar me detenho, escreve o mesmo Maloe, nas faltas deste infortunado príncipe, que pela bondade de seu coração merecia melhor sorte. Qualquer capitão de granadeiros teria salvado o Estado, e a ele, se o tivessem deixado agir. Enquanto isso, as mulheres começavam a chegar, encharcadas, cobertas de lama até a cintura, chapinhando e vociferando. Umas invadem a Assembleia e, tirando as anáguas para secarem, instalam-se nos bancos, misturando-se com os deputados, a quem empurram, abraçam e injuriam, alternadamente. Houve ali, diz uma testemunha, cenas pouco decentes. Outras marcham ao palácio, intimidadas por um momento, logo se aproximam dos soldados e tentam atravessar as linhas. Permanecem ali até a noite, gritando,
cantando, oferecendo-se, ameaçando os oficiais, lisonjeando os soldados, desorganizando as formações, distribuindo dinheiro e promessas. As rameiras alistadas em Paris fazem seu trabalho tanto mais perfeito quanto que estão embriagadas. Vamos ter uma manhã de prazer, dizem os soldados. Às 8, para evitar uma debandada, decide-se retirar a maior parte do serviço, e entre a névoa as tropas voltam aos seus quartéis, saudadas ao passar por algum disparo aqui e ali. Este é o fim da resistência. Importunado pelos deputados, o rei dá seu consentimento à Declaração dos Direitos e aos artigos constitucionais já votados. Mounier vai triunfante e apressadamente comunicar isso à Assembleia e à multidão, que começa a dispersar-se. À meia-noite, começa a entrar na cidade, chuvosa e escura, o exército de Paris, que chega exausto. Lafayette apresenta-se no palácio fazendo protestos de lealdade, jurando que responde por seus batalhões, pela ordem e por tudo. O rei, tranquilizado, ou fingindo estar, acede às suas exigências. Os guardas de corpes entregam à Guarda Nacional os postos exteriores do palácio, a corte se retira, apagam-se as luzes, e o próprio Lafayette, depois de fazer uma última ronda, vai descansar. Ao amanhecer, tudo estava em silêncio. Era, no entanto, o momento perigoso. A noite havia sido tranquila porque, após sua primeira vitória, os amotinados haviam desabado, meio mortos de fadiga. Mas desde o nascer do sol, alguns toques de tambor voltam a convocá-los, mais ameaçadores do que nunca. Encontram as entradas do palácio abertas, abandonadas, e, num instante, invadem os pátios, arrombam as portas, chegam aos aposentos da rainha, que tem apenas tempo de se refugiar nos do rei. Alguns guardas de corpes são feridos, outros são degolados, e seus cadáveres despedaçados são arrastados pela lama, onde as mulheres os pisoteiam. Com seu sangue, alguns homens embadurnam o rosto e os braços. Ouve-se gritar: "Queremos o coração da rainha." Queremos cortar-lhe a cabeça, arrancar-lhe o coração, fritar seus fígados e fazer fitas com suas tripas, e assim tudo isso acabará. Tal é o tumulto, que finalmente chegam destacamentos da Guarda Nacional saídos a passo de carga de seus alojamentos na cidade. Não sem esforço, limpam os salões devastados. Lafayette desperta e reaparece, forma suas tropas e restabelecem um simulacro de disciplina. O rei e a rainha se apresentam à sacada sozinhos, e depois com os filhos. São aclamados, mas da multidão instável, comovida e disposta a deixar-se levar, surge este grito, única razão de toda a insurreição: a Paris o rei. Não há resistência possível. O rei está nas mãos da Guarda Nacional, que está de coração com os clubes. A Paris o rei. Para evitar males maiores, é preciso ceder. Forma-se um cortejo espantoso e sinistro. Primeiro, à guisa de troféu, as cabeças ensanguentadas dos guardas. Depois, um tumulto de mulheres, malfeitores, soldados, bêbados, esfarrapados, rugindo, dizendo as frases mais obscenas, fazendo gestos mais imundos. Alguns carros de farinha, surgidos como por milagre. Mais soldados em desordem disparando suas armas ao acaso. E, por fim, rodando entre a escuridão poeirenta de uma floresta de piques e baionetas, a carruagem real, escoltada por alguns destacamentos leais e acompanhada por um clamor imenso, no qual dominam os gritos de "Viva a Nação!". 7 horas foram necessárias para chegar a Paris. Aquilo era um frenesi de loucura, iluminações, salvas de tiros, toda a população nas ruas. Com dificuldade os cocheiros conseguiam abrir caminho por aquele formigueiro humano. Houve parada, recepção e discursos no Hotel de Ville. Finalmente, às 9h30, a família real instalava-se nas Tulherias, desamobiladas, apressando-se os criados a trancar as portas. Alguns dias depois, a Assembleia saía, por sua vez, de Versalhes para Paris. Os clubes já tinham seus reféns.